Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná. Deltan, que atuou como chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba e, após deixar o cargo, foi o deputado mais votado do Paraná nas eleições de 2022, com 344 mil votos. Cabe recurso da decisão, mas Deltan Dallagnol terá de sair do cargo eletivo, ocupado há 3 meses. A decisão deverá ser cumprida imediatamente e os votos recebidos pelo parlamentar na eleição serão computados para a legenda. A elegibilidade de Deltan foi contestada pela federação formada pelo PT no estado e o candidato a deputado Edualdo Calixto, do PL. Antes de chegar ao TSE, a inegibilidade de Deltan foi rejeitada pela Justiça Eleitoral do Paraná. Ambos sustentaram que o ex-procurador não poderia concorrer às eleições por ter sido condenado pelo Tribunal de Contas da União no caso das diárias pagas à força-tarefa. Além disso, segundo a acusação, Deltan também não poderia ter concorrido por ter saído do Ministério Público Federal durante a tramitação de processos administrativos disciplinares contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. E aí o que está em jogo também, para a gente colocar aqui a informação completa, é porque a lei da ficha limpa proíbe magistrados e membros do Ministério Público de lançarem candidatura se tiverem pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processos disciplinares. E aí os ministros analisaram 2 ações, uma delas que foi proposta pela Federação Brasil da Esperança, do presidente Lula. O processo afirma que, embora não respondesse a processos disciplinares quando pediu desligamento do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol era alvo de reclamações administrativas e sindicâncias e que esses procedimentos são equiparados. Quando ele pediu a exoneração em novembro de 2021, o então procurador era alvo de reclamações e sindicâncias por suspeitas de grampos clandestinos, violação de sigilo funcional, improbidade administrativa, abuso de poder e quebra de decoro. E uma delas havia sido aberta a pedido do Superior Tribunal de Justiça para apurar se Dallagnol investigou sem autorização a movimentação patrimonial de ministros da Corte. Vamos lá? A Justiça Eleitoral mostra mais uma vez a sua lentidão e ineficiência. E aí você tem que decidir, ou a Justiça é ineficiente, ou nós estamos diante de um tribunal de exceção. E para completar e botar mais um molinho na nossa discussão, Brasília, 16 de dezembro de 2021, documento oficial. A presente certidão não contém emenda nem rasuras, do Conselho Nacional do Ministério Público, 16 de dezembro de 2021. Portanto, posterior a pedido de exoneração do procurador Deltan Dallagnol. Certifico e dou fé que, em atenção ao pedido de certidão formulado em 14 de dezembro de 2021 por Deltan Martinazzo Dallagnol, informo que em pesquisa realizada nos sistemas informatizados não foi encontrado nenhum processo administrativo disciplinar instaurado ou em tramitação nas datas mencionadas. Certifico que, enquanto membro do Ministério Público Federal, houve a instauração de 2 processos administrativos em desfavor do solicitante, cujos dados seguem abaixo. Processo 1.998 transitou em julgado em 13 de dezembro de 2019 e teve como resultado a aplicação de uma penalidade de advertência. Processo 10.982 transitou em julgado em 18 de setembro de 2020 e teve como resultado a aplicação de penalidade de censura. Paulo, eu acho que aí é que está o grande ponto da questão, a grande análise, na minha opinião, deve ser em cima desse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral sobre essa questão se os processos, né, que ele enfrentava lá dentro, porque a lei, vou até trazer a lei aqui, a gente está falando da lei da ficha limpa, né? Então a lei da ficha limpa, ela diz claramente aí quem não pode, né, quem deve ficar inelegível, quem não pode concorrer. E aí diz o seguinte: os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária
na pendências de processos administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. Para mim, a grande discussão, a grande análise que deve ser feita em cima desse assunto é justamente se esses processos, né, se essas acusações que Deltan Dallagnol enfrentava, que ainda não eram processos disciplinares, se elas realmente podem ser equiparadas para entender esse pedido de exoneração dele como uma manobra para poder burlar a lei da ficha limpa. Eu acho que é isso que os ministros do TSE analisaram. Estou vendo muita discussão em torno do tempo que se demorou para fazer isso, em torno do quantos votos ele teve para deputado, mas eu acho que o que deve ser analisado, e esse é o trabalho ali dos ministros, né, dos juízes, é se realmente houve ou não essa manobra. Acho que até é um ponto que você discorda aí de mim, mas eu acredito que, não, foi o mais votado, não, demorou-se demais. O TSE sempre demora, é uma crítica que a gente faz aqui constantemente, inclusive você faz essa crítica constantemente. De fato, acredito eu que tudo isso deveria ser visto, por exemplo, no ato ali do registro da candidatura, a pessoa não tinha nem que ocupar o cargo caso ela esteja errada, falando aqui de maneira geral. Mas eu acho que o grande ponto da questão é justamente esse. As acusações, o que já tinha ali dentro, encaixa dentro da lei ou não encaixa? Porque assim, se foi o mais votado ou não, se foi o menos votado, se teve mais votos, e o tempo que se passou, eu não vejo isso nem como uma exceção, sabe? Porque, infelizmente, a gente sabe que a justiça ela é muito lenta. Muitas vezes a gente fala isso aqui direto, a pessoa cumpre o mandato, no final ali, quando já está acabando, é que a decisão da Justiça Eleitoral vai lá e diz, olha, não, essa pessoa não deveria ter cumprido. E aí ela já fez todo o mandato, quem deveria estar no lugar dela não conseguiu exercer o cargo, mas reafirmo aqui, eu acho que o grande ponto é esse entendimento, e lembrando que uma votação até por unanimidade, né? O que não quer dizer que não se cometa injustiça por unanimidade. Sim. Existem injustiças cometidas por unanimidade constantemente. A unanimidade não quer dizer que a justiça foi feita de maneira correta. Esse é um perigo, a gente achar que porque foi por unanimidade está tudo resolvido. Segundo, Carol, contestando o teu argumento, o Conselho do Ministério Público traz o trânsito e julgado das duas sentenças. E a punição por advertência e por uma possível aplicação de penalidade de censura. Advertência e censura em processos transitados e julgados. Aí os ministros do TSE estão tentando adivinhar se Deltan Dallagnol, propositadamente, para mascarar a lei da ficha limpa, pediu a sua exoneração. Mas a gente está falando também, Paulo, não existiam ainda, né, esses processos administrativos disciplinares, mas existiam outros processos além desses transitados em julgado, que poderiam se tornar. Esse que foi o grande ponto ali, a chave da análise. Esses 15 procedimentos que eles citam, que eram procedimentos administrativos, poderiam, se dessem continuidade, se transformar em processos administrativos disciplinares, que é o que a lei claramente cita ali, né? Eu li o trecho. Eu acho que a análise foi justamente em cima disso. Agora, o que eu acho quando a gente enfrenta um caso como esse? Que a própria questão da exoneração, eu pedi exoneração, isso não deveria interromper essas investigações. Não, eu pedi exoneração, então esses processos eles param. Eu acho que isso deveria continuar sendo investigado para que tivesse uma sentença com a pessoa ocupando o cargo ou não, justamente para a gente não alcançar uma situação como essa. De dizer, foi uma manobra ou não foi uma manobra? Se tivesse continuado no cargo, esses processos poderiam ser transformados em processos administrativos disciplinares? E aí, se ele saísse nesta fase, né, estaria inelegível pela lei da ficha limpa. Eu acho que o erro também, quando a gente cita aqui, né, algumas brechas que a gente tem, é justamente nessa interrupção. Não deveria ser interrompido. Se a pessoa está ali sendo acusada de algo, mesmo que ela deixe o cargo, essa investigação deveria continuar, até porque existe essa possibilidade. Falando de maneira geral, isso aí deveria valer para todo mundo. Se é condicionante. Nós estamos julgando alguém por uma condicionante. Se. Tem uma brincadeira de criança que diz que se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães. Se a minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. Se é uma condicionante, Carol. O tribunal está julgando por uma condicionante. O TSE está julgando por uma condicionante de um fato que é real. Qualquer um que peça a exoneração terá os seus processos imediatamente suspensos. Então, é um tribunal de exceção, amigos.
Eu não estou falando que é Deltan Dallagnol, eu sei que tem lulista dizendo que eu sou bolsonarista a partir de agora porque estou defendendo Deltan Dallagnol. Não, eu estou defendendo o Estado democrático de direito, porque lei que se aplica em um pode ser aplicada em outro. E amanhã, se a lei é aplicada com aquele que você gosta em cima do seu pet de estimação, você vai espernear. Ou lei se aplica de maneira isonômica, ou nós não vamos entender exceções. Eu tenho muito medo dos estados de exceção, porque os estados de exceção abrem oportunidades para novos estados de exceção. Eu vou citar uma conversa que eu tive com o João hoje, fora, se o João me permitir, claro. Uma conversa que eu tive fora do ar com o João hoje. O João disse assim, mas o processo que envolveu a perda de mandato do suplente de Nicolas... do PRTB, por irregularidades nas eleições de 2018, né? 2020, perdão. 2020, e aí esse processo que foi julgado anos depois, terminou com o Unner sendo retirado da Câmara Municipal. E o processo era, se fosse julgado na época, o Nicolas Ferreira, que hoje é deputado pelo PL mais votado do Brasil, talvez não estaria aí no lugar onde está hoje. Só para trazer exemplos que a gente estava falando do tempo, né, Paulo? Só para contextualizar, do tempo que se demora para julgar. Da demora de julgamento da Justiça Eleitoral. Exatamente. Aí você está buscando erros para justificar erros. Uma demora da Justiça Eleitoral de 3 anos... para ser justificado num erro de uma demora de 11 meses. 11 meses depois, em que eu fiz uma ficha de inscrição. Mas aí, quando eu burlo um documento, fraudo um documento, por exemplo, para um concurso público, mesmo que eu esteja exercendo a minha profissão 10 anos depois, eu posso ser punido. Vejam bem, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná acatou a ficha de inscrição da candidatura de Deltan Dallagnol. Então a Justiça Eleitoral de nada vale. A Justiça Eleitoral é uma balela. Ela será transformada em realidade só na mão do TSE. Dane-se o que fazem os tribunais regionais eleitorais. Gente, essa excepcionalidade me causa medo. Me causa medo. Eu temo pelos tribunais de exceção. Porque se amanhã eu cumprir todo o rito para uma função e tiver aprovada toda a minha documentação para essa mesma função, eu corro o risco de, por uma excepcionalidade, eu ser julgado e condenado, ou cassado, ou afastado, ou qualquer outra coisa. Então, de que vale um Tribunal Regional Eleitoral que analisa documentos? Fecha o Tribunal Regional Eleitoral. É muito perigoso isso, gente. Sabe, eu sei que tem gente dizendo que eu tô cagando e andando. Me desculpe a sinceridade. Estou cagando e andando para quem está pensando assim. Estou falando sobre Estado Democrático de Direito. Estabilidade do Estado Democrático de Direito. Ou a lei é aplicada de maneira correta, sem excepcionalidades, ou nós poderemos ser vítimas das mesmas excepcionalidades. Pensem sempre nisso. Estão comemorando hoje Flávio Dino, deputados federais e não sei mais quem, Amanhã, se atingir alguém da panelinha, não vão comemorar, não. Vão brigar com o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrem-se do esperneio quando da condenação de Lula. Então, quando a lei é aplicada em cima de quem eu gosto, eu esperneio. Quando é aplicado em cima de quem eu não gosto, eu aplaudo. Isso é exceção. Paulo, a questão que eu falo do tempo, que isso para mim eu acho que não é uma questão de interferência ou que foi uma exceção para Deltan Dallagnol,
é justamente porque todos demoram. Eu acho que eu acharia estranho se o dele fosse rápido demais. Se falasse assim, não, com 1 mês a gente teve a decisão aqui, mandato cassado, o registro de candidatura cassada para Deltan Dallagnol, porque aí sim isso seria a exceção dentro de um sistema que infelizmente demora mesmo. Estou defendendo o sistema não, acho que deveria ser rápido para todo mundo, justamente para não acontecer o que você citou aqui, o vereador Nicolas, por exemplo, não deveria nem ter exercido o mandato e exerceu. Grande parte dele, metade. E aí a gente teve uma pessoa que estaria no lugar dele que não exerceu aquele cargo. Então, acho que deveria ser rápido e célere para todo mundo. Não vejo isso como uma exceção, porque aconteceu com Deltan Dallagnol, essa demora, é exatamente o que acontece com todo mundo e que é alvo das nossas críticas. Agora, sobre esse ponto, realmente, da interpretação da lei, aí é que eu acho que está a polêmica. Porque a lei ela é muito clara quando ela diz que não se pode pedir, a aposentadoria voluntária nas pendências de processo administrativo disciplinar. Deltan Dallagnol não tinha nenhum processo administrativo disciplinar. Ele tinha procedimentos administrativos que, se caminhassem, poderiam se tornar processos administrativos disciplinares. Poderiam, Carol. Exatamente, mas estou falando, poderiam se tornar no futuro. Mas eu não estou defendendo aqui não, Paulo, eu estou colocando só o que eu acho que é o ponto central da discussão. Ficar falando em tempo que demorou, sendo que demora para todo mundo, em quantos votos ele teve, se isso foi um cometimento de um crime ou não, eu acho que isso fica parte da discussão. O que a gente tem que questionar é a interpretação. Esses processos administrativos poderiam ou não se transformarem em processos administrativos disciplinares. Aí cairia claramente na lei da ficha limpa. Ele pediu a exoneração antes dessa transformação, que poderia ou não acontecer. E aí o que, quem entrou com a ação aí pedindo para que fosse avaliado, pediu para avaliar justamente isso. Foi uma manobra ou não foi uma manobra para burlar a lei da ficha limpa? Os ministros entenderam que sim, mas eu acho que o grande ponto da questão é esse. Para mim, justificar com foi o mais votado, gente, isso não quer dizer nada, porque se a pessoa mais votada ela cometer um crime, ela tem que pagar por ele. Isso aí é investigação que vai dizer. Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, sai da questão técnica, extrapola um pouco e acaba caindo numa politização que é muito perigosa, sabe? Não, eu estou usando a questão técnica e vendo o arco do tempo. Vamos lá. 344 mil votos para deputado federal. Assentou-se na cadeira de deputado federal o deputado Deltan Dallagnol. Votou a favor de uma lei que muda a vida do brasileiro. E foi cassado depois. O tempo influiu e o número de votos que ele recebeu também influiu. Então não se pode tratar de maneira superficial a questão do tempo. O tempo, sim, é interferente. Mas aí você também faz uma acusação perigosa, Paulo. Porque como é que você prova isso? Da mesma forma que você não prova que esses procedimentos administrativos virariam processos administrativos disciplinares, como é que a gente prova que a decisão ela foi política a este ponto com que a gente tem hoje, sabe? Oportunista e política, e tem mais, hein? E tem mais. Revanchista. Esse é um outro perigo que nós estamos correndo. Arco do tempo, número de votos. Se ele vota uma lei que mudaria a vida dos brasileiros, eu quero ver o que aconteceria a partir de agora e depois dessa decisão. Se o voto dele tivesse sido o voto decisivo para a aprovação dessa lei. E agora, Paulo, falando agora dos próximos passos, Deltan Dallagnol pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e também ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se esse contexto, Paulo, hoje, desde ontem, nessas últimas, vamos colocar aí 14 horas desde a decisão, não se fala em outra coisa em Brasília, principalmente, muitas discussões, pessoas a favor, pessoas contra, as redes sociais aí insufladas por ambos os lados, gente criticando, gente provocando essa decisão. Então vamos aguardar, porque isso pode voltar todo o mandato do Deltan Dallagnol. E aí, a gente ainda não tem um substituto, porque depende do coeficiente eleitoral, porque os votos votam para a legenda. Número de votos e também das cadeiras. Então, por enquanto, ainda não tem um substituto, tem que ser calculado esse número de votos. Como aí a gente trazer, como aconteceu aqui em Belo Horizonte, quando o Unner saiu, com o caso que o Paulo citou, também teve que fazer uma nova contagem para se chegar ao substituto. Então, vamos aguardar. Podemos ter reviravolta no caso. Não vai ser também surpresa se isso acontecesse.
né? Se tiver o recurso do Deltan também for aceito, ele vai voltar ao cargo. E aí, como é que volta? Se voltar? Também vamos aguardar aí que esse assunto ainda vai render muito aí nos próximos meses.